Quais são as estatísticas? Essas estatísticas, gente, elas são bem atuais. Se alguém depois quiser saber de onde eu retirei essa estatística, eu posso passar para vocês, tá? Então, pouco mais de 380 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça brasileira em apenas 5 meses de 2024. A Justiça brasileira recebe 2,5 mil processos de violência contra a mulher por dia. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. 7 em cada 10 diagnósticos de ansiedade e depressão eram de mulheres. 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, sendo que 11,5 milhões são brasileiros, ou seja, 6%. Veja quanta coisa que a gente nem imagina. E são pessoas como nós, né? 72% dos brasileiros estão estressados no trabalho. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 5% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. E a taxa de autolesão aumentou 29%. São aquelas pessoas que se machucam. O Brasil tem mais de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio. E não que toda essa estatística esteja ligada só à autoestima, mas tem uma forte correlação, tá? Então, nós vamos falar, diante disso, afinal, o que é autoestima? A gente se confunde tanto, são tantas coisas que a gente fala sobre autoestima, e a resposta é uma só: sem amar. Aí vocês devem falar assim, meu Deus, né? Tirei a minha noite para vir aqui descobrir o que é autoestima, e essa criatura vem me falar que é se amar. Mas eu me amo, né? Veja que isso é tão importante, que Jesus falava? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mal ele sabia que a gente ia se amar muito pouco, né? E muita gente que quase não se ama. Então, é super interessante essa questão, porque parece tão fácil a gente se amar, né? Imagina como é que eu não me amo. E vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa hoje, quanto que falta a gente se amar. É muito que falta a gente se amar, né? O que é isso, então? Como que a pessoa se valoriza? A autoestima é isso. Como que eu me valorizo? Eu realmente me valorizo? Eu dou o valor a mim que eu mereço? Tá? Muitas vezes, a gente não tem nem, não tem amor próprio, né? A gente não reconhece, a gente perde oportunidades na vida por falta de amor próprio, a gente não se gostar, né? A gente não acredita, muitas vezes, que merece ser feliz. Quantas vezes a gente não acredita isso, né? Quantas vezes a gente não confia na nossa própria capacidade? Não vou conseguir, nem vou tentar. Não vai dar certo. Então, gente, a autoestima é assim, ó, a frase é: eu escolho me amar apesar de. Né? No meu caso, eu vou falar, escolho me amar apesar de eu ter 1,52 m de altura. Né? Quer dizer, apesar das coisas que eu vivencio, das coisas que me acontecem, eu escolho me amar. Esse é o grande lema da autoestima. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças aqui, que às vezes a gente se confunde, tá? Então, autoimagem, gente, é como eu me vejo. E autoestima é como eu me trato. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Eu não devo confundir isso. Então, eu estar bonita, eu estar bem arrumada, estar com uma pele boa, estar com uma roupa bonita e tudo mais, tem a ver
e eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, é autoimagem. É como eu estou me vendo. Agora, a autoestima é como eu me trato. Eu posso me ver linda no espelho e me tratar muito mal. Eu posso me ver maravilhosa, me achar o máximo, mas eu não tenho, ainda assim, eu não tenho autoestima. Tá? Nós vamos entender isso melhor com o tempo. Então, você pode até gostar do que você vê no espelho, mas isso não significa que você tem autoestima, tá? Então, é isso. Agora, autoconfiança é o quanto eu me sinto capaz. Como que eu me sinto capaz, né? Então, vou dar um exemplo assim para vocês. Uma criança que foi abandonada pelos pais, tá? Ela vai ter um sério problema de autoestima. Só que, se ela teve que se virar por conta desse abandono, ela não vai ter problema de autoconfiança. Ela dá conta, ela vai se virar. Daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho como que eu lidei com isso na minha vida, né? Com baixa autoestima e muita autoconfiança. E vocês vão ver, eu vou contar para vocês, né, daqui a pouco, como é que eu infartei com 47 anos, né, com problema de autoestima. Eu só não sei como é que eu vou contar isso para o cardiologista. Eu vou chegar lá e falar, doutor, descobri por que eu infartei com 47 anos. Faz 16, né, agora, que eu infartei. E daqui a pouco vocês vão entender como que a minha baixa autoestima me levou a esse tipo de problema, tá? Aí nós temos uma criança, por exemplo, que foi mimada, que foi amada, que foi ensinada a se amar, ela pode não ter problema de autoestima, mas ter problema de autoconfiança, porque ela não sabe fazer as coisas, né? Tudo fizeram por ela, né? Que ela era muito querida, muito amada, e ela foi poupada, e aí ela ficou com problema de autoconfiança, mas não tem problema de autoestima. Então, autoestima, a pessoa não tem amor próprio, e autoconfiança, ela tem insegurança. E quem sou eu? Né? Vocês vão ver duas descrições de mim. Então, eu sou assistente social, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Klabin, Açúcar União, trabalhei na Emater. Depois eu fui técnico e tecnólogo em estética, especialista em administração estratégica e RH, especialista em acupuntura, terapeuta. Trabalhei, dei cursos, dei aula nos cursos de estética, formava mais de 600 pessoas por ano nos cursos de estética. Essa sou eu. Mas quem é a Fátima mesmo? Aquela que infartou com 47 anos, né? A quinta de uma família de 5 irmãos, a mais nova, né, que não foi muito benquista, porque a mãe já tinha muitos filhos, não tinha mais interesse em filhos, então passei por essa rejeição. Ainda, já que era para vir que fosse homem, só tinha um homem na família, acabei vindo mulher. E com essas coisas, como que eu fui me desenvolvendo? Né? Eu fui fazendo o quê? Eu fui, de certa forma, me encorajando, né? Fui aumentando a minha autoconfiança para compensar minha falta de autoestima. Então, eu cantava na igreja, eu dançava, era chamada para várias coisas, sempre topava tudo, animada, enfim. E vocês vão ver que isso, né, sem achar que eu tinha, imagina, se alguém falasse assim, você tem problema de autoestima, imagina, capaz, eu, de jeito nenhum, né? Imagina, estou em todas, sou alegre, né? Onde eu vou, converso com todo mundo, e fui eu descobrir, então, que eu tinha sérios problemas de autoestima, que me levou, então, a um infarto aos 47 anos de idade. E nós vamos entender isso aqui no próximo slide. Quando a gente fala de problema de autoestima, a gente só pensa naquela pessoa fraca, submissa, ciumenta, insegura, dependente.
Gente, e não é isso. As superpoderosas, as seguras, as independentes, as proativas, elas também têm sérios problemas de autoestima, porque elas vestem a capa da Mulher Maravilha e elas carregam o mundo nas costas. Por quê? Porque elas querem se sentir valorizadas, elas querem que as pessoas gostem dela, então elas se quebram. Por isso, e quando eu escuto falar, nossa, como fulana é guerreira, me corta o coração. Gente, não queiram ser guerreiras. Nós não nascemos para ser guerreiras. Guerreiras é aquela que carrega o mundo nas costas. Aquela que não se ama, né? Que ela só pensa nos outros, tá certo? E a palavra empoderada, eu tenho um pouquinho de medo, né? Porque se usa tanto esse termo e até não está muito explicado, né? Se for uma empoderada que diz assim, ela é empoderada porque ela tem uma alta autoestima, show de bola, maravilha. Agora, se ela é empoderada porque ela trabalha, ela vai, ela faz, ela tem empresa, ela sai com as amigas, ela tem autonomia, ela tem liberdade, mas aí ela chega em casa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, no final do mês tem que ajudar a pagar as contas. Será que é bom ser empoderada nessas circunstâncias? Isso é a maior prova de problema de autoestima, tá? Então, isso é uma coisa que realmente é complicado. Bom, as pessoas superpoderosas, elas são aquelas perfeccionistas, que querem tudo certinho, tudo arrumado, seja no trabalho, seja na casa. Por quê? Porque elas querem ser elogiadas. Elas não se amam. Então, elas precisam que o outro ame, que ela tenha, que o outro dê para ela aquilo que ela não se deu, tá? E aí nós vamos falar, então, quais são os sintomas das pessoas com problema de baixa autoestima, ou até falta mesmo de autoestima, tá certo? Olha só, um dos sintomas está relacionado ao alto valor. Não vê valor em si, não se valoriza. Ela se sente incapaz. Eu não dou conta, não sei fazer, não vai dar certo, não vou conseguir, né? Eu não nasci para isso. E também não vê valor no mundo, certo? Então, quem que é essa pessoa? É aquela que duvida do sentimento do parceiro, que ela não se valoriza, ela fica achando que o cara não gosta dela. Ela vai arrumar outra a qualquer momento, tá? Ela é aquela pessoa que não se arrisca de jeito nenhum. Às vezes entregam para ela assim, de bandeja, né? E ela não se arrisca. Ela fala, não, isso não vai dar certo, não vou dar conta, não vou conseguir. E assim, e as oportunidades vão passando e a pessoa vai deixando passar. Ela sempre acha que não fez o suficiente. Está lá ralando, trabalhando feito uma doida e ainda acha que não tá fazendo o suficiente, tá? E geralmente vive em relações abusivas. Então, questão do alto valor. Vamos ver mais um sintoma aqui da baixa autoestima. Pertencimento. A pessoa não se sente amada. E ela se auto-anula. É uma pessoa que se anula perante os outros. E gosta de viver em isolamento. Ela tem medo de ser traída, ser trocada por outra. É submissa e permissiva, quer dizer, aceita tudo, se submete a tudo. Vive rodeada de pessoas, mas se sente sozinha. Não tem tempo para se cuidar e se fecha para as pessoas. Então, olha só, por conta dela ter esse sintoma, cuja causa é a baixa autoestima. Autocompaixão. É a pessoa que carrega a culpa. Ela é a rainha da culpa. Tudo é culpa dela. Não se sente merecedora, se sabota e não realiza. Então, é aquela pessoa que tem medo de errar, medo da crítica,
excesso de autocobrança, procrastina, se culpa por tudo. Tudo que acontece é culpa dela. O marido trai ela e ela acha que a culpa é dela. Ela traz para ela uma culpa que não é dela. Faz fofoca, olha só, dos outros, para diminuir os outros, para ela poder se sentir um pouco superior. Ela está tão sofrida na sua inferioridade, de não se achar merecedora, que ela começa a falar mal dos outros, para diminuir os outros e ela poder se sentir um pouco melhor em relação a isso, tá? E é uma pessoa que tem muito medo do sucesso. Ela não se acha merecedora, como é que ela vai lidar com o sucesso? Então, ela se sabota, gente, o tempo inteiro. A hora que as coisas estão para ficar bacana, ela vai engrenar, que ela vai ganhar dinheiro, que ela vai ficar famosa, que ela vai, enfim, conseguir um sucesso, né, profissional, ela simplesmente se sabota, tá? E ela consegue, então, não realizar os sonhos. Foco é a pessoa que só foca no negativo, tá? Então, onde é que está o foco de você? Está no negativo? Está na desmotivação? Está na mentalidade de escassez? Ah, isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Ah, isso não vai dar certo. Né? Então, isso é problema sério com baixa autoestima. Tá certo? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o grupo, né, para vocês entrarem aqui, para eu depois liberar esse link, para a gente estar aqui junto, que daqui a pouco eu vou abrir para a gente conversar e tal, o que, que aconteceu? Antigamente, quando eu abria grupo, quando a pessoa saía do grupo, nossa, o que, que eu falei? O que, que eu fiz de errado? Por que será que ela saiu? Onde que foi que eu errei? Ou então, assim, vai ver que eu não falei, eu tinha que ter falado, por isso que ela saiu. E assim, me culpando, me culpando. Depois que você começa a trabalhar a sua autoestima, a pessoa saiu porque isso não é para ela. E está tudo certo. Porque ela não gostou do tema e está tudo certo. Por que, que eu tenho que me culpar? Achar que a culpa é minha? Então, veja quantas coisas a gente vai evoluindo, né? E que a gente nem imagina que fazia essas coisas, que dá um sofrimento terrível, né, por conta de problema com autoestima. Essa pessoa, aquela pessoa também que se sente perseguida, né? Tudo é contra ela, entendeu? Tudo que acontece é contra ela, ninguém é a favor dela, então é a pessoa aí do... E aí nós vamos ter um círculo vicioso do problema da autoestima, gente. Esse é o círculo vicioso. Então, como que começa? Todos nós temos necessidades. Isso é do ser humano. Não é meu, não é seu, não é só de mulher, não é só de homem, é do ser humano. Que necessidades são essas? Necessidade de amor, de reconhecimento, de apreço, de validação e de aceitação. Só que quando somos crianças, nós não aprendemos a nos amar, a nos reconhecer, a ter apreço por nós mesmos, a nos validarmos e nem nos aceitarmos. A gente não aprende. Muito pelo contrário, muitas vezes, dependendo das famílias, a gente até acha que a gente não merece amor mesmo, que a gente não merece ser reconhecido. Nós não aprendemos isso. Então, veja, se o ser humano tem necessidade de amor e a própria pessoa não se ama, não se reconhece, né? Não tem apreço por si, o que, que ela vai fazer? Ela vai buscar no outro. Então, nós buscamos no outro. E aí, ou buscamos nas coisas. Então, vamos lá. Nós temos pessoas que buscam em pessoas, e aí podem surgir aqueles relacionamentos muito desproporcionais. Tem pessoas que buscam isso no trabalho, tem pessoas que buscam isso na comida, e tem pessoas que buscam isso nas coisas. O que, que seriam essas coisas, né? Seriam as compulsões, os vícios, né? O álcool, a droga, o sexo. Né?
Então, quando a pessoa não se ama, não se reconhece, né? Não sente seu reconhecimento, não se reconhece, não tem apreço, não tem validação e aceitação, ela vai buscar fora. Então, em outras pessoas, no trabalho. Então, eu lembro que eu falei que eu tinha lá meu problema de autoestima e eu mergulhei no trabalho. E fiz o trabalho a minha vida, certo? Aí, o que que acontece? Como ela só tem isso, seja o trabalho, outra pessoa, ou a comida, ela começa a ter medo de perder. Imagina se eu perder essa pessoa que está aqui comigo. Porque para a pessoa que tem baixa autoestima, é como se o outro estivesse fazendo um favor para ela. Agora, fazer um parênteses bem interessante. Tem pessoas que têm problema de autoestima no relacionamento e não tem problema de autoestima no trabalho. Tem pessoas que têm problema de autoestima no trabalho e não tem problema de autoestima no relacionamento. Então, isso é importante. Aí, se a pessoa tem lá problema no relacionamento, ela vai desencadear um ciúmes. Porque, veja, ela não se ama. Aí, a pessoa que ela sente que a ama, né? Que dá o amor que ela precisa, ela não quer perder de jeito nenhum. Então, a pessoa se torna uma pessoa ciumenta. Então, o ciúme excessivo é sintoma de falta de autoestima. Ela cria uma dependência, ela fica dependente do outro, ela não sabe gerenciar sua própria vida, ou da outra pessoa, ou do trabalho, né? É aquela pessoa, se falar que ela vai ser demitida, o mundo acaba, ela não lida com aquilo. Nem que ela for para um emprego melhor, ela foi demitida e foi para um emprego melhor. Mas aquilo de não aceitar aquela demissão, é um sofrimento muito grande. Ela tem medo de perder, então ela desenvolve problemas emocionais, certo? Ela precisa de autoafirmação e ela então vai gerar uma insegurança, tudo por medo de perder, tá? Então, assim, ela fica subjugada ao outro, seja do trabalho, seja da comida. Ela sabe que ela não pode comer, que ela está engordando, mas é a fonte que ela procurou para aquela necessidade que ela tem de autoestima. E o que, que vai acontecer, então? Aí ela vai se proteger, para não perder isso, que é o único amor. Ela não tem o amor dela, então ela vai se proteger. Como? Vivendo em relações abusivas, né? Ela aceita isso, e ainda se culpa, porque se o cara xinga ela, vai dizer, deve ter sido alguma coisa que eu fiz, né? Se ela apoia, ela fala assim, acho que eu mereci, né? Porque ele fez isso. Ela faz autossacrifício, faz sacrifício de viver num trabalho horroroso, com um chefe horroroso. Ela tem burnout, ela tem estresse no trabalho, né? Eu falei ali atrás nas estatísticas como é que é terrível, né, a quantidade de estresse no trabalho. Só em 2022 que o INSS colocou burnout como motivo para afastamento do trabalho, até então não era motivo, tá? Autocobrança, ela se cobra o tempo todo, ela fica o tempo inteiro se cobrando. E doenças, não só as doenças que vão acontecer por ela viver nessa situação horrorosa, como também doenças que ela vai criar para poder manter o outro, tá certo? Então, assim, eu não me amo, claro que não é no nível racional, né? Mas assim, eu não me amo, o fulano me ama, tenho medo dele ir embora, mas se eu adoecer, ele fica comigo. Eu não me amo, eu preciso do amor do meu filho, mas ele nunca me vem visitar. Só vem visita se eu estou doente. Aí eu adoeço. Tá certo? Então, veja que círculo vicioso é esse. Quer dizer, se eu não cortar esse círculo vicioso, eu vou ficar o tempo todo nessa situação sem, sem respostas para minha vida. Mas, né, nem tudo está perdido. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que fazer uma mudança de rota para cortar esse ciclo vicioso, né? Esse círculo vicioso. Então, eu vou ter que aprender a me amar, eu vou ter que aprender a me reconhecer,
a ter apreço por mim, a me validar, me dar valor e me aceitar. E a boa notícia, né, é que a neurociência fala que o nosso organismo ele está preparado para mudanças, né? Então a gente consegue adotar novos hábitos e até mesmo eliminar hábitos que não nos são favoráveis. E para isso a gente precisa treinar. Então a neuroplasticidade nos dá essa luz no fim do túnel. Porque antigamente a gente achava, né? Até a música lá, pau que o nosso corpo morre torto, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, né? Na música da Gabriela. E a gente sabe que hoje a gente pode ter mudança de rota. Mas vou falar lá para vocês, né? Que eu acabei não falando, qual é a relação, então, do meu infarto com baixa autoestima? Bom, o infarto, a explicação básica que a gente sempre teve é a mais comum, né? A mais simples. Simplesmente isso é genética. Papai ou mamãe, os irmãos, os tios infartaram, você está nessa vala comum aí. Né? E a gente aceitava muito a genética. Com a mudança lá, os estudos dos genomas, apareceu uma palavra nova, né? A epigenética. E o que a epigenética veio nos falar? Olha, a genética é importante, mas dependendo do que você fizer, você pode dar um chega para lá na sua genética. E no caso, o que seria? Se cuidar, né? Então, aí, o que a gente começou a ter? Eu tenho uma história familiar, mas se eu me cuidar, fizer atividade física, não comer gordura, não comer excesso, etc e tal, eu vou passar a minha vida sem infartar. Mas lembra que eu falei que eu era super mulher? Então, eu tinha um monte de trabalho, daí eu dava aula de manhã, no técnico, à noite na faculdade, à tarde eu cuidava da minha loja. Né? Se alguém me aparecesse em alguma escola e dissesse, você não pode dar uma aula na pós-graduação sobre aromaterapia? Estava eu lá. Ou sobre reflexologia? Estava eu lá. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes no sábado, às vezes no domingo. Eu lembro de situações, gente, que eu entrava no carro, eu fechava minha loja às 6 horas e eu tinha que chegar na escola às 7. Eu entrava no carro, era aquele trânsito, eu ia tomando um energético para suportar e eu, às vezes, ia chorando. Eu ia chorando e eu pensava assim, gente, eu não vou aguentar. Mas eu chegava lá, eu respirava fundo, né? Limpava os olhos, lavava os olhos e dava a minha aula no meu melhor. Aí chegava de volta, né, com fome, não tinha comido nada, porque não dava tempo, eu assava uma lasanha inteira no micro-ondas e comia. E ainda, às vezes, comia uma barra de chocolate. Exercício físico, nem pensar, não tinha tempo. E eu me lembro que o meu marido falava assim para mim, isso não vai dar certo, você tem que parar com isso, você precisa se cuidar. Mas quando você não tem autoestima, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, lembra que eu era aquela parte da falta de autoestima, que eu era a tal, que eu tinha que fazer de tudo, que eu vestia a capa da Mulher Maravilha? E aí, o que eu fiz com a epigenética? Não considerei. E aí, quando você não considera a epigenética, a genética vem com força total, e eu infartei, né? Eu tive morte súbita, fui ressuscitada, e, né, provavelmente, com certeza, porque Deus tem muitas coisas para mim, né? Eu tenho muitas coisas ainda por fazer, mas eu sei que o fato foi de eu não ter autoestima, de eu não ter autocuidado. Então, a palavra autocuidado, ela está muito ligada à autoestima, tá certo? Então, às vezes a gente sabe, né? Tudo que é bom para a gente, e a gente não faz. Isso tem a ver com a nossa autoestima. Eu não me amo. Cadê o amor por mim, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim. Nosso corpo precisa de comida. Todo mundo concorda, certo? E nós precisamos de amor também. Agora,
A comida, alguém pode vir me dar, mas ela me dá a comida, mas ela vai conseguir digerir a comida por mim? Não. O amor também, ela até pode me dar, mas se eu não me amo, esse amor não vai, ele vai dar mais problema do que solução. Porque lembra, daí eu vou ficar com ciúme, eu vou achar que eu não posso perder aquilo, porque é aquela luz no fim do túnel que eu não vejo e que eu estou procurando no outro. Então, a gente sempre vai procurar no outro, ok? Agora, vamos falar que nem tudo está perdido, né, como eu falei. E existe, então, um método, que é esse que eu fui, né, me formei lá em São Paulo, é o método 6 pilares da autoestima. Porque, na verdade, assim, a gente sabe que precisa ter autoestima, sabe que precisa se amar, mas não sabe o como. Tá? E esses 6 pilares, eles mostram o como, certo? O que ele mostra? Que a autoestima, a gente se aprende. Assim como a gente aprende a andar de bicicleta, né? A gente aprende a dirigir, a gente aprende a autoestima. Olha que maravilha, né? Lembra que nossos neurônios lá, a nossa neuroplasticidade permite essa aprendizagem, independente da idade que a gente esteja e das circunstâncias da nossa vida? Então, a gente precisa querer. Então, esses 6 pilares, ele já foi testado em 15 mil pessoas pela professora, né, e por todas as pessoas que já se formaram com ela, com excelentes resultados. Gente, são depoimentos, assim, maravilhosos, de mudanças, de viradas de chave das pessoas, que foi, assim, impressionante, tá? Então, lembrando, autoestima se aprende. O que é o primeiro pilar? Autoconhecimento. Então, eu preciso de ter autoconhecimento. É impossível você amar alguém ou alguma coisa que você não conhece. Concordo? E se a autoestima é o autoamor, é eu me amar, para eu me amar, eu preciso me conhecer. Tá certo? Então, nesse primeiro pilar, vai ser feito todo um trabalho de autoconhecimento, para eu me conhecer. Depois vem o pilar 2, que é da autocompaixão. É aprender a lidar com os nossos erros e as nossas imperfeições. E quanto que a gente tem dificuldade, né, de aquilo que eu falei, né? De não aceitar nosso erro, de achar que a gente tem que ser perfeito. Daí a gente fica procrastinando, a coisa não vai para frente, a gente patina, se sente culpado em relação às coisas que a gente nem fez, tá certo? Então, nós temos que desenvolver essa autocompaixão, tá? É aprender, então, a lidar com os nossos erros. Gente, não existe perfeição. Alguém aqui conhece alguém perfeito? Isso não existe. Não existe ninguém perfeito. Tá? Então, a primeira coisa, nesse pilar 2, a gente vai aprender a ter essa autocompaixão, é aprender a lidar com os nossos erros. Depois, o pilar 3, foco. Então, a gente tem que focar nas nossas qualidades e não nos defeitos. Lembra que eu falei lá atrás que a pessoa que tem problema de autoestima, ela só foca nas coisas que estão erradas? Nas coisas que não deram certo? Tá? Então, nesse pilar, nós vamos aprender parar de focar nas coisas erradas, focar nos nossos defeitos, para focar, então, nas nossas qualidades. Alto valor, né, é a maneira como você se valoriza. E também, olha que é bacana, nesse pilar a gente vai aprender a como ensinar o outro a nos valorizar. Que a gente não se valoriza e ainda permite que os outros não nos valorizem. Pilar 5 é o pilar da imagem. Lembra que eu falei lá atrás que autoimagem e autoestima são coisas diferentes? Mas é tão maravilhoso que a gente vai perceber que à medida que a gente vai aumentando a nossa autoestima, a gente também vai querendo melhorar a nossa autoimagem. A gente se sente mais à vontade para melhorar a nossa autoimagem, a gente se cuidar melhor, certo? A gente ter autocuidado,
arrumar um cabelo, se sentir mais bonita, mas aí é pra gente. Não nessa loucura que a gente está aqui, que é beleza a qualquer preço para os outros, porque os outros pensam, porque os outros acham, né? Mas é encontrar a beleza para mim, dentro daquilo que é importante para mim. Então, é bem legal, né? Esse momento que a gente trabalha com a autoimagem, porque ele pode ser um aliado, né, na construção da nossa autoestima. E o pilar 6, gente, é a realização. A pergunta que a gente tem que fazer aqui, né? Quem que está governando a minha vida? Meus medos ou os meus sonhos? Né? É aquilo que eu quero para mim ou são os meus medos que estão fazendo com que eu tenha isso sobrepondo aos meus sonhos, os meus medos sobrepondo aos meus sonhos? Muitas vezes a gente vai ouvindo essas coisas, a gente vai se identificando, né? A gente vai percebendo. O que é legal, quem está aqui comigo, né, até o final, vai receber um teste, tá? Vai receber um teste para saber a quantas anda a autoestima. Daqui a pouco eu vou pedir para postar aqui para vocês, mas daqui a pouquinho, tá? Esse teste vai mostrar se eu estou com uma alta autoestima, né? Ou uma baixa autoestima. Então, auto é com U, né? De alto em relação a mim. Então, estima que eu tenho por mim mesma. Ela pode ser alta, ou seja, eu tenho uma grande estima por mim mesma, ou ela pode ser baixa, ou seja, eu tenho uma baixa estima por mim mesma, ou até nem tenho estima por mim mesma. Então, o teste vai mostrar isso para vocês. Fora isso, eu montei, né, eu organizei um workshop para a gente trabalhar esses 6 pilares. É a boa notícia que quer dizer o quê? Que nós podemos aprender, né, sobre a autoestima, que nós podemos alimentar, achei bonita essa frase que eu li, né? Alimentar um estilo de vida de uma pessoa que se ama. Então, se alguém perguntar para você assim, qual é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é um estilo de vida de uma pessoa que se ama. Porque às vezes a pessoa tem um estilo de vida que todo mundo acha muito legal, nossa, ela se veste bem, ela é bonita, ela tem um carro, e ela não se ama, né? Ela é infeliz. Então, o melhor estilo de vida é aquele estilo de vida que a gente tem de uma pessoa que se ama, tá? Então, já falei para vocês que esses 6 pilares já foram testados em mais de 15 mil pessoas, de 2010 para cá, e nós vamos, então, vou propor para vocês esse workshop, tá? Independente de se vocês forem fazer ou não o workshop, fiquem lá no grupo, que eu sempre vou estar trazendo novidades, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.